Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e o assunto agora, a República Velha. Comigo no estúdio da TVE, a TV Educativa de Ponta Grossa, está o professor Luiz Fernando Serri, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, do curso de História. Professor, obrigado pela sua presença hoje aqui. É um prazer, Ney. Uma saudação a você e a todos os telespectadores. Professor, nós tivemos então, em 15 de novembro de 1889, a proclamação da República. Aliás, diga-se de passagem, o Brasil seguiu uma rota muito diferente de outras nações latino-americanas. Em vez de uma república, logo após a independência, tivemos a formação de um império. Nós já discutimos esse processo aqui no Lente Aberta com outros professores de história, mas o fato é que tivemos dois bons imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Dom Pedro II era amado pela população. Mesmo assim, ele é destronado. E, diga-se de passagem, isso acontece pelas mãos de um amigo pessoal do imperador, que era o Marechal Deodoro da Fonseca. O senhor pode nos ajudar a entender o que aconteceu em 15 de novembro de 1879? Por que, afinal de contas, um homem amado pelo seu povo foi destronado? Bom, o fato é que o Brasil, ele por muito tempo, e para alguns analistas até hoje ainda, acaba sendo conduzido sempre pelo alto, né? Sempre pelas suas elites. E o povo tem uma participação pequena. Então, uma das frases sobre o que foi o 15 de novembro, né? Sobre como que o povo acompanhou o 15 de novembro, usa a palavra bestializados, ou seja, o povo assistiu bestializado um movimento, uma quartelada, né? As pessoas acharam que era uma parada militar, ninguém entendeu nada, voltou para casa, né? E quando eles acordaram no dia 16, o Brasil era uma república, no dia 17 o Dom Pedro já estava sendo exilado, né? Já estava indo embora do Brasil. Isso não é exclusividade da república, as mudanças no Brasil, elas geralmente acontecem por cima e acontecem por conta das necessidades do poder que vai mudando, né? Então, por exemplo, o Dom Pedro e o Império, principalmente o segundo reinado, eles tiveram como característica, o próprio fato do primeiro Império também, ele teve como característica centralizar o poder e garantir que o Brasil continuasse sendo uma grande unidade territorial. Então, o fato de nós sermos o maior país da América Latina não é gratuito, tem a ver com esse processo político, né? Os outros países romperam com a metrópole e o nosso país não chegou a romper. Na verdade, foi um acordo de pai para filho e aí a monarquia portuguesa, de certa forma, continuou, até que houvesse um rompimento definitivo, que a gente efetivamente deixasse de ser um pedaço de Portugal, né? Esse processo foi um processo negociado e foi um processo negociado por cima. Mas o papel do Dom Pedro I foi garantir a unidade territorial. Esse é o grande mérito que a gente estabelece para o Dom Pedro I, que não foi uma coisa tranquila, que custou suor, sangue, muito endividamento também para sustentar uma guerra num país que não tinha nada, né? Que não era um país ainda, que não tinha um exército organizado. E o Segundo Império, ele teve como característica, porque a transição do primeiro para o segundo império são muitas disputas regionais, muitas tentativas, né, de grupos regionais, tanto de oligarquias, mas também do povo, né, vamos dizer assim, das camadas que vêm de baixo buscando expressão, buscando liberdade, buscando também participar daquele processo de criação de um país. Você vai ter aí um período, né, entre um reinado e outro, porque o Dom Pedro foi aclamado imperador, né, foi proclamado imperador ainda menino, então a gente teve um período de regência até que ele pudesse ser maior de idade e assumir o trono. A gente teve um período de bastante disputa regional. E aí, de novo, quando finalmente a gente tem o chamado golpe da maioridade, né, que aí você tem um acordo entre os políticos da época que resolve antecipar a maioridade por lei, né, votar uma lei para antecipar a maioridade de uma pessoa que seria o imperador, aí você vai ter um reinado que vai ter como característica novamente a centralização do poder. Então você percebe que a gente tem assim um movimento, né, de dispersão do poder, de lutas regionais. Dom Pedro unifica. No período do reinado, das regências, você vai ter de novo uma dispersão do poder, luta para manter para centralizar o poder, e aí durante 50 anos
anos o Dom Pedro II consegue manter o império centralizado, consegue atender todas as disputas de poder, consegue acomodar todas as demandas, né, de poder regional. Só que no final desse processo, o que acontece é que, assim, do mesmo jeito que Dom Pedro ia envelhecendo, também o poder dele, né, o jeito que ele tinha organizado, o jeito que o império tinha organizado e acomodado os poderes regionais, também começou a se desmanchar. O maior exemplo, o maior fator talvez, seja o fato de que em São Paulo os cafeicultores começaram a ficar muito ricos, porque era o principal produto de exportação do Brasil na segunda metade do século XIX, né, o café. E essa riqueza não correspondia ao poder, a poder político, quer dizer, eles tinham muito poder econômico, mas eles não conseguiam partilhar o poder político. Aí eles criaram um partido próprio. E esse partido foi o Partido Republicano Paulista. Então, isso foi na década de 70, né, de 1870, e eles começaram a se organizar. O partido era permitido, inclusive, pelo Império, faz parte muito, né, da visão que Dom Pedro tinha de política, de relações ali, e esse partido começa a se organizar, mas principalmente junto aos militares. Então, o que acontece é que a proclamação da República talvez seja o primeiro de uma série de golpes militares. E aí o que acontece? A nossa República já nasce sob a égide do golpe militar. E a gente vai ter vários golpes militares, depois os golpes vão mudar de características, vai ter tipos diferentes de golpes, né, golpes parlamentares, etc., mas sempre com uma espécie de partido político não reconhecido, não oficial, um partido político armado, que acabam sendo os militares, né? Sejam às vezes os da reserva, às vezes são os da ativa, mas o Brasil sempre acaba tendo uma característica aí que é essa tutela militar. Então, de certa forma, Dom Pedro II tutelava a política, porque ele tinha um poder moderador. De certa forma, no golpe militar, que significou a proclamação da República, esse poder moderador meio que passa para esse partido político não reconhecido, que são os militares. Eles acabam exercendo essa função, entre aspas, moderadora, né, ao longo do tempo. Bem, então, pelo que o senhor relata, a mudança de poder econômico fez com que pessoas ricas no Brasil criassem uma estrutura republicana que foi minando as bases do Império e um intervalo de tempo razoável depois, a gente está falando de 1870, a proclamação da República, que foi um golpe militar, foi em 1889, então quase 20 anos depois o Império cai. Por coincidência, um ano depois da Lei Áurea, ou seja, quando a abolição acontece e o Brasil deixa de ser um país escravagista. Só que isso teve um preço para os cafeicultores e eles não perdoaram, né? Isso não por coincidência, né? A proclamação, a abolição da escravatura é um dos grandes fatores que faz com que a monarquia perca apoio entre os cafeicultores, porque a grande disputa era assim: nós não podemos perder, os escravos são um grande capital que nós temos. Se for feita a abolição, então que o governo pague, indenize, né, os proprietários. E a abolição foi feita sem indenização, que seria impossível você indenizar, né, uma população que era cativa enorme como aquela. O abolicionismo não era só uma demanda, aliás, não chegava a ser uma demanda da monarquia, mas a coisa foi manobrada de tal forma que ela acabou sendo assumida como uma demanda, né? Acabou sendo aceita ali. Então você teve um amplo movimento de pressão internacional, de abolicionistas, né? Da própria política da época, que ia forçando cada vez mais, iam criando leis que iam minando a escravidão. Então, quando acontece a abolição, na verdade, grande parte dos escravos já está libertada. Mas o que acontece é que os remanescentes vão gerar um prejuízo para esses cafeicultores e aí o Império perde. Então o Império vai perder, o pessoal diz que caiu por três questões, né? Caiu pela questão militar, porque houve um confronto com os militares por conta de que queriam também mais poder, queriam mais voz, mais influência, principalmente depois de terem participado da Guerra do Paraguai e terem percebido a sua força, o seu poder. Por uma questão com a Igreja, que foi uma questão menor, uma questão administrativa, mas o Império acabou perdendo o apoio da Igreja também, e depois, por fim, com a abolição, se contentou, né, esse espírito, vamos dizer assim, humanista, e mesmo a pressão de ter, né, o escravo, deixar de ter escravos e passar a ter mão de obra livre, que era uma pressão
de países estrangeiros, principalmente Inglaterra, mas também era uma pressão das pessoas que queriam modernizar o Brasil. O Brasil foi um dos últimos países da América a acabar com a escravidão. Então o Brasil realmente estava produtivamente atrasado. O problema da escravidão é que ela atrasa também a economia, né? A economia não consegue se libertar para se desenvolver e se modernizar. E aí acabou caindo no colo dos republicanos essa situação, que eram republicanos, né, os fazendeiros e os militares. Quem acaba tendo poder para dar o golpe são os militares, mas é todo esse conjunto de pessoas que se interessavam pelo fim da monarquia, porque ela acabou virando uma instituição que conservava, né, que impedia esse desenvolvimento. E lógico, esse desenvolvimento significaria que esses novos setores seriam setores que tanto desenvolveriam melhor seus negócios, mas também poderiam pegar pedaços, né, ter partes do poder. Professor, obrigado pela participação nesse bloco. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique com a gente.